O trabalho do dev não se resume a entregar linha de código. A gente entrega soluções. Você viu essa notícia de que 10% de todos os engenheiros são os tais dos Ghost Engineers? Vamos tentar entender o que são devs fantasmas. E eu tenho que te falar que eu já fui um dev ghost. Eu vou contar esse caso até o final do vídeo. Mas antes vamos entender o que é o Dev Ghost, que foi que a nossa bolha repercutiu tanto, essa questão dos 10% dos devs que são ghosts, que não fazem nada, o que de fato está sendo falado nessa notícia. Bom, tudo começou nesse tweet aqui, que diz que 9,5% de todos os software engineers são ghosts. E aí, o que seria ghost? Performance abaixo de 0,1% da média, eles fazem virtualmente nenhum trabalho, e eles podem, inclusive, trabalhar em múltiplos empregos. É o que está sendo falado no tweet que repercutiu. Esse tweet, nesse momento, tem 3,8 milhões de views e tem quase 800 replies. A gente tem uma thread do Reddit que discute bastante isso. E tem esse vídeo curto que foi o que me lembrou sobre esse tema, porque esse tema, na verdade, é um tema bem frio, mas eu achei que vale a pena eu compartilhar a minha visão sobre isso. Are 10% of programmers not actually doing any work? There's this research study coming out of Stanford that's going viral on the internet. And by the way, I'm putting research study in air quotes because it's basically a Canva graphic posing as a research paper. But what the research/Canva graphic says is that 9.5% of software engineers are ghost engineers, or they're not actually doing any real work. So he says specifically that these ghost engineers are making trivial changes like editing one line or character, pretending to work. I feel like this is a fundamental misunderstanding of what a software engineer does. Primeiro ponto, vamos ver o que a galera falou no Reddit. Este é um trabalho dos autores deste pré-print, ou seja, não foi de fato publicado o artigo. Prediction Expert Evaluations in Software Code Reviews. Os resultados eles são baseados em 10 desenvolvedores de Java, avaliando 70 commits selecionados de um total de 1,73 milhões de commits. Os 70 commits foram selecionados para corresponder à distribuição de códigos dos 1,73 milhão. Grande lacuna, essa distribuição não é específica e o processo de seleção não é descrito. Ou seja, eles pegaram 1 milhão de commits e falaram, olha, desses 1 milhão a gente escolheu 70. Os 10 desenvolvedores de Java eram 3 engenheiros sêniores, 3 gerentes, 2 executivos, 1 diretor, 1 vice-presidente. A versão do Java não é explicada no GitHub e tal. Os autores destacam que tem 70 commits de 10 desenvolvedores de Java e 7 perguntas, com 4.900 pontos de dados, alegando que esse grande tamanho amostral confere poder estatístico significativo ao estudo. Grande lacuna, a análise do poder estatístico não é apresentada. O questionário deles fornece no máximo 18 bits de dados, o que pode parecer muito, mas as correlações entre as respostas dos 10 desenvolvedores de Java e o uso de uma escala de Fibonacci reduzem a amostra efetiva para 245 pontos de dados. Então, assim, esse cara, né, pegou o estudo, ele leu o estudo lá, eu não vou entrar nos detalhes do estudo, mas o estudo já foi bastante contestado. Eu vou deixar na descrição do vídeo todos esses links, inclusive o vídeo curto que me lembrou sobre esse tema, para você entender e ver o que a galera contestou, porque realmente é um estudo muito porco. Mas vamos pegar como se fosse um estudo sério. Tem 9,5% dos devs que performam abaixo de 0,1% da média dos engenheiros. E o que eles estão avaliando? Eles estão avaliando o commit. Se você assistiu todos os vídeos do canal, você vai lembrar sobre um fenômeno que eu contei lá no vídeo sobre porque eu não gosto de entrevista de algoritmo, que é um viés, que é a lei de Godot. A lei de Godot diz que quando você usa uma métrica e aquela métrica é conhecida, ela deixa de ser uma boa métrica. Mas no caso dessa métrica, ela é uma péssima métrica, porque nem como métrica não conhecida ela vale. Um exemplo muito legal, eu lembrei quando estava preparando esse vídeo, foi numa das empresas que eu trabalhei, a galera gostava muito de avaliar a produtividade dos devs com tickets do Gira fechado. Aí foi muito legal, porque um dos devs mais fantásticos que tinha naquela equipe, ele realmente era muito fantástico, mas ele reagiu naturalmente a esse estímulo. Tudo que ele fazia, mesmo que fosse a coisa mais boba da vida, ele perguntava, posso criar um ticket no Gira para isso? E aí, o board dele ficava lotado de vários tickets de 1 ponto, 2 pontos, que ele resolveu ao longo do dia, que mostrava que ele estava sendo produtivo, ele não estava errado, mas que se fosse avaliar certamente, só existiam aqueles tickets porque ele era estimulado pela gerência a ter mais tickets no board dele para se mostrar mais produtivo. No caso dele, não estava relativamente errado, mas alguns daqueles tickets não precisavam de fato existir, não eram histórias reais, não se relacionavam a produtos, era só ele querendo mostrar o que ele tinha feito no dia para ele não ser tomado como improdutivo. E no caso de linhas de código, quando alguém diz, vou analisar a produtividade de dev com linhas de código, ele está diminuindo muito o escopo do que um dev faz.
Porque, por exemplo, antes de eu fazer qualquer linha de código, eu tenho que ir lá, entender negócio, fazer um planejamento do que eu vou executar, comunicar com outros stakeholders para entender se aquilo faz sentido, coletar feedback, desenhar um plano, propor esse plano para a equipe que está trabalhando e aí executar. Vai dizer, pô, Lucas, mas na minha empresa não é assim, eu pego uma task e eu executo a task, tudo bem. Mas essa não é a realidade de um dev sênior, principalmente quem trabalha em empresa grande. Pergunta pro pessoal que trabalha no Nubank, como é muito mais o caso que eu falei, do que você pegar uma task e executar task. Ou seja, se você contratou um dev sênior, que é para ter ownership, que é para pensar, que é para usar a experiência dele, para elevar o seu produto a um nível maior, você espera que ele age dessa forma. Você não espera que ele seja um simples movedor de card no Gira. Ou seja, linhas de código não expressam nem 1% do que é produtividade. Mas aí tem uma questão muito interessante que é a seguinte: vai ter muitas vezes que você vai ficar na frente do computador e passar horas para mudar uma única linha. Só que essa mudança vai impactar tão profundamente o negócio que vai refletir em milhões de ganhos. Quem não é técnico não entende isso. Antes do meu layoff, eu estive à frente de uma resolução de bug em que eu gastei 8 horas simplesmente para mudar uma linha. Eu estou me referindo a essa mudança aqui. Olha só. Do lado direito você tem a query antes e do lado esquerdo você tem a query depois. Essa mudança, essa simples mudança de pouco mais de 5 linhas alteradas, eu levei praticamente 8 horas para encontrar. Qual que era o contexto? O contexto era o seguinte: eu, como contractor no antigo emprego, não tinha acesso à produção. Isso era bom porque tirava o meio da reta para corrigir bug em produção e para atender chamados críticos, chamados emergenciais. Eu tinha que focar somente no produto novo, era fantástico. Mas em determinado momento a gente deployou e entregou o projeto novo para teste. Durante os feriados, se eu não me engano, foi no Natal ou na véspera de Natal, uma coisa assim, apareceu um bug nessa versão que estava entregue do novo projeto, em que um filtro não estava funcionando. Ele não funcionava como deveria. A galera que tinha acesso à produção não podia consertar aquilo naquele momento. Perguntaram se eu podia ajudar. Eu falei, claro, estou disponível, deixa eu tentar ajudar. Primeira coisa que eu encarei foi, cara, como eu vou ajudar? Porque eu não consigo nem fazer o request prod. Você entende? Não é como se eu não tivesse acesso ao cloud de produção. Não tinha nem acesso à plataforma de produção. Eu tinha acesso a uma versão da plataforma em dev, tinha acesso ao database de dev, tinha acesso ao código de dev, mas não de produção. Primeira coisa que eu fiz foi reproduzir o erro em dev. Fiz várias tentativas, criei um teste, só que o teste não falhava, ou seja, eu não tinha reproduzido o erro, até que junto com a equipe eu consegui reproduzir o erro. Erro reproduzido, eu fiquei o dia inteiro tentando fazer aquele erro ser consertado. Testei várias versões de query, mexi aqui, mexi acolá, enfim, foi um verdadeiro fritar de cabeça, sabe? Porque não tava rolando basicamente. Mas eu fiquei ali às 8 horas praticamente para tentar as múltiplas queries, porque aqui eu tô mostrando para vocês apenas a mudança. Mas olha só o tamanho da query. A query tinha 100 linhas, eram vários joins, um dentro do outro. Então, cara, foi um verdadeiro fuzuê para entender a query, entender aonde mexer, o que estava alterando, enfim, foi maravilhoso. Mas eu resolvi, e aí eu fiz o meu commit, abri o pull request bonitinho, entreguei, funcionou, deployaram, testaram e estava ok. Se aquele meu dia fosse avaliado com base em linhas de código entregue, eu estaria dentro daqueles 10% de desenvolvedores que não faz nada. E eu te pergunto, é justo? Eu coloquei a minha bunda na cadeira, fiquei encarando o código e fiz por tentativa e erro por várias vezes, ao longo de 8 horas, até encontrar uma solução. Levei muito tempo, mas uma query de 100 linhas. Mas eu resolvi, eu encontrei a solução e se outro problema como esse aparecesse, ia ser mais rápido. Mas se a gente usasse a régua que o nosso amigo colocou como Dev's Ghost, eu estaria como Dev Ghost. Mas eu fui o dev que na véspera de Natal coloquei a bunda na cadeira para resolver esse BO. É justo eu ser chamado de Dev Ghost? Algumas métricas, quando são conhecidas, se tornam obsoletas, como é o caso de teste de algoritmo em entrevista. Cara, são totalmente obsoletas, são feitas para ego, basicamente. Outras métricas, mesmo quando não conhecidas, revelam simplesmente que quem está tentando medir não conhece o domínio que está sendo medido. Por quê? Se eu fizesse o walkthrough com um autor dessa pesquisa, ele iria entender a profundidade do BO que eu peguei e ia questionar, tá, como é que eu vou medir isso? Porque ele não ia conseguir medir apenas com linha de código o
tamanho do meu esforço. A cabeça daquele cara lá que fez o paper, que levou o hate que levou, nunca vai mudar, eu tenho certeza. Ele vai continuar achando que dev tem que cuspir código, ele vai contratar dev que vai cuspir código, ele vai ter uma macarronada de código entregue para ele, ele vai ficar feliz porque é bastante código, porque tem bastante valor, mas aí quando ele entregar pro cliente dele, não vai ser nada aquilo de verdade. Quando tiver um bug, ninguém vai querer resolver o bug, porque resolver bug não tá demonstrando produtividade nenhuma. Enfim, é o apocalipse do desenvolvimento. Mas eu e você vamos entender que o trabalho do dev não se resume a entregar linha de código. A gente entrega soluções. Algumas vezes vai ser bastante código, outras vezes vão ser menos código. Inclusive, tem muita entrega de valor que vai reduzir a quantidade de linhas de código. A minha intenção é trazer esse conteúdo, mostrar esse meu caso, porque é um caso bem curioso, bem característico, que demonstra que produtividade não é linha de código. Produtividade é solução na mão do cliente. Fechado? Você tem algum caso em que você estaria dentro dessa categorização de DevGhost? Me conta aí nos comentários, vamos trocar essa figurinha. E se você não viu o vídeo que eu falo sobre a entrevista de algoritmo e a lei de Godot, dá uma olhadinha aqui, ou dá uma olhadinha nesse outro vídeo escolhido especialmente para você. Até mais!